Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 21 de outubro de 2025, uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez, entre nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti. Meu Deus, visita meu esposo, meus filhos, o meu lar. Visita esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 1 Reis 2, Elias é levado aos céus, né? Uma palavra bem conhecida e a gente vai estar lendo hoje, amém? Estudando, meditando nela hoje. Quando o Senhor levou Elias ao céu, no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram desde Gilgal. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a santa e preciosa palavra do momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, que o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome, meu Deus, venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Decanta lá e a sua, decanta lá e a res. Meu Deus, jogar por terra toda seta, toda retaliação, toda obra das trevas. Abençoa, Senhor, que eu não venha ministrar o que eu quero, somente a Cristo tem para ministrar os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém, Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Eita, Senhor. Então essa é a palavra, né? Que Deus cresça e que eu diminua aqui no momento de João 3,30, amém? Hoje tá meio difícil, meu menino não tá muito bem, um de 9 anos, mas vamos continuar aqui, amém? Diz assim, vamos de novo. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disseram-lhe, Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas, olha só que interessante, acho muito interessante essa passagem que fala assim, ó. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Olha para tu ver, por quê? Provavelmente, com certeza, né, Deus havia, né, revelado aos profetas, ok? E aí diz assim, por quê? Porque havia vários grupos de profetas, tinha um grupo de profeta em Gilgal, tinha um em Betel, né? Então, assim, tinha em Jericó. Então, ali eram vários grupos de profetas, homens levantados no tempo da apostasia, né? Para pregar contra os ex-apóstatas. E aí, diz assim, vamos lá de novo no 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Descer então a Jericó. Então, né, Elias sabia que ia ser levado para o céu. Eliseu também, os profetas também, porque Deus já havia dito, né, aos profetas e a Eliseu, né, e Elias, que aquele estava próximo o seu dia. E aí continuou. Então, e o que acontece? Eliseu, né, tinha no seu coração decanta lá e sai, né? Ele queria, né, estar acompanhando Elias no seu ministério, que ele queria, né? Queria estar perto com o seu mestre, né? E estava ali sempre acompanhando, decanta lá e decanta lá e sai. E aí diz a palavra assim. E a palavra vai dizer para mim, para você. E respondeu Eliseu, sim, mas não fale nisso. Aí de novo, vamos lá, peraí, no 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separados de você? E respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem isso. O que acontece, né? Toda vez que ele fala isso, mostra, decanta lá e assou, né? Que ele não tinha interesse, de maneira nenhuma, em tomar o lugar de Eliseu, ok? Ele sabia do seu chamado. Aleluia, né? Ele não estava preocupado em ir lá usurpar, né? Então, não fale nisso. Então, isso incomodava ele, tá? E aí, a palavra diz assim, no 6. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão, né? Então, são duas palavras, ele fala sempre aqui, ó, fique aqui, né? Ó, fique, ó, em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Aí no 4 também ele falou isso, né? Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão.
Alacantala Yasodecai. E aí ele vai, né? E ele continua, né? Mas, igreja, me chama a atenção também, aleluia, que ele continua andando e ele não desiste. Diz assim, ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida que não te deixarei ir. Então partiram juntos. Então eles estavam sempre juntos, né? Então ele não permitiu, né? Não, Senhor, eu vou com você, né? E aí diz assim no 7, 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do rio. Então, eles sabiam, né, que do chamado de Eliseu, né? Que com certeza, porque eu falo assim, porque Deus já tinha falado com Elias, né? Unge Eliseu como seu sucessor. Então, o que acontece? Ele já sabia disso, né? Quando Deus deu a ordem para Eliseu, isso ficou lá no, deixa eu ver, aqui, ó, quando ele tava na caverna, a vinha de Nabote, né? Ele diz assim, unge Eliseu como seu sucessor, né? A gente sabe que ele não fez isso, porque ele estava esperando, né? Aqui, ó, no 19, versículo... aqui, ó, 19, versículo 16. Unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate de Abel, Meolé, para sucessor a você como profeta. Então, oi, amor. E aí, em 1 Reis 19:5, Deus mandou Eliseu, né? Elias ungir Eliseu como seu sucessor, né? Pediu para Elias ungir Eliseu como seu sucessor. Então, com certeza, né? Os profetas sabiam, né? Então eles ficaram ali olhando, né? Para ver alguma coisa vai acontecer, né? Então, se Deus falou, tá falado. E aí vamos pro 8. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas. E se dividiram, os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? Olha só, né? Decanta lá e ele pergunta, o que eu posso fazer em seu favor, né? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético, né? Por quê? Tinha vários profetas. Mas mesmo se ele decanta lá e açaí, mesmo se ele não tivesse feito isso, Deus faria, porque Deus já tinha falado, unge, pronto, decanta lá e açaí. Então era para ungir, né? Porque o chamado era para Eliseu, ok? Não era para os demais profetas. E disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Aleluia. De repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo. Apareceu o quê? Um carro de fogo, puxando por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho, né? E diz assim, no 12, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como carro de fogo, de guerra e cavaleiro de Israel, e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão, decanta lá e decai. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora, Senhor Deus de Eliseu? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e o atravessou. É o primeiro milagre, né? O primeiro milagre de Eliseu, quer dizer. Então, aí ele fica com o manto e vai, bate na água, a água se abre. Igreja, olha que interessante. Aí continua no 15. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, olha só, o espírito profético de Elias repousou sobre ele. Então eles entenderam, né, que o manto, né, que a unção, que o chamado decanta lá e decai, tinha sido passado para decanta lá e récia para Elias, ok? Então, igreja, é tremendo, né? Deus, quando ele chama eu e você, né? A gente não fica confundido, ok? E aí diz assim, então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele, né? Então eles tinham que ver, né? Para se prostrar, para aceitar, para receber, ter canta lá e né? Com autoridade, né? Com respeito e com autoridade que Eliseu tinha, né? Que Elias tinha. Então ele passa para Eliseu. Então eles vai e entende que o mistério agora Deus era com Eliseu, ok? Engraçado, igreja, e aí, olha só no 16, vamos lá. Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixe
o sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum lugar, né? Então, vocês querem ir? Decanta lá, eu sou? Vai. Mas havia algo profético, decanta lá, sai. Respondeu Eliseu, não mande ninguém. Mas eles insistiram, até que constrangido consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, eles lhe falou, não lhes disse que não fossem? Por quê? Porque ele tinha certeza do chamado dele, que o Espírito já estava sobre ele, decanta lá e sou, decanta lá e a récia, né? Então, igreja, foi tremendo, né? Acho tremendo, porque ele vê, né? E ali sobe, eita, decanta lá e sai, né? E Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo, né? E Eliseu vê aquilo ali e fica, decanta lá e sai passado, né? Agora vamos lá, né? Esse é o chamado de Eliseu, tá? A purificação da água, no 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como pode ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva, né? Então, era uma cidade que a terra não era boa, não tinha produção nenhuma. Decanta lá e a sua decai, né? Mas também, igreja, eles tinham ali, como eu posso dizer, situações, né? Ali dos habitantes de Jericó, tinha todo efeito daquela maldição, toda, né? Toda uma história, né? Ali para aquele lado de Jericó. E disse ele, ponha sal numa tigela nova e traga-no para mim. Quando levaram, e ele foi à nascente, jogou o sal e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva, né? E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Igreja, você vê que isso aqui, muitas pessoas no dia de hoje pegou isso como misticismo. Tem igreja que usa sal, igreja por causa disso. Não, é um ato profético que joga sal e o povo pisa em sal e volta sal em volta da redondeza do quarteirão. Igreja é ato profético, né? Como diz eles. Então, decanta lá e sou, decanta lá e sai, né? Então, a igreja, aleluia. E esses atos proféticos, eles estão muito ligados ao Velho Testamento, né? Então, fica parecendo que Cristo não veio, decanta lá e sou, né? Porque diz que Cristo é suficiente, não é? Precisa de ato profético com sal? Não, não precisa, né? Para mim e para você hoje não. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O nome é o sangue de Jesus, né? Nessa época não tinha, só tinha Deus, né? Tinha a Trindade, mas não havia se manifestado ainda sobre o homem, né? Jesus não tinha voltado. Então é muito perigoso, né? Os ensinamentos desses, às vezes eu fico muito pensando, né? E as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Eu vou lá, não sei de onde pegar o sal e misturar com o sal daqui, que vai ficar... Não, filha. Jesus disse assim, vós sou a luz do mundo e o sol da terra. Pronto, acabou, decanta lá e a sua, decanta lá e récia. A gente tem que ficar com aquilo que o Senhor disse que nós somos, né? Porque Jesus, ele veio como a luz, né? E ele ofuscou as trevas. Então, para mim e para você, não é diferente, decanta lá e a sua, né? E as pessoas pegam muito isso como ato profético. Não, ato profético do sal, né? Vamos lá, vamos passar essa parte, vamos lá. O castigo dos zombadores. De Jericó, Eliseu foi para Betel, no caminho. Alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, suma daqui, careca. Por quê? Naquela época, geralmente, os homens era bem cabeludo, né? Provavelmente, não sei o porquê, Eliseu era careca, calvo, né? Então, assim, ele veio de Jericó. Você sabe que em Jericó, as muralhas caíram, né? Com 7 dias. Eu acho muito tremendo, né? Eles rodaram, deram um grito, as muralhas caiu. Então, provavelmente, né? Jericó, como a gente leu, né? A maldição ali do sal era por causa disso. E outras coisas também, que era uma cidade idólatra, tá? Era a cidade pagã. 23, o castigo dos zombadores, né? E aí, no 24, assim, voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Então, igreja, a ursa sai ali, né? E come esses meninos, né? Mas a gente vê, igreja, que estava muito voltado ali também, aleluia, né? A maneira, né, qual eles falaram, a qual eles trataram ali o homem de Deus, zombando, né, zombando da calvície dele, porque a calvície era algo incomum, tá?
naquela época, né, não era algo normal igual nos dias de hoje, que a calvície era algo normal. Não, não. Não, porque a gente sabe, né, que os judeus, né, eram pessoas que gostavam de deixar cabelo, tinha cabelo. Até no dia de hoje a gente vê eles bem cabeludinho, né, com aquele kippá, mesmo carequinha, com kippá e tal. Mas então devia ser algo em comum. E esses jovens ali, né, expressaram assim desprezaram o profeta, né? Riram, então, desdenharam. E aí ele fala, por ele ser homem de Deus, vem a ursa, vem e come, né? Então a gente tem que tomar cuidado na maneira que a gente desdenha das pessoas, né? Não podemos desdenhar de maneira nenhuma, né? Nossa, aqui em casa eu tô congestionada, as crianças estão congestionadas e assim vai, horrível, né? Então é isso, igreja. Essa foi a palavra de hoje, decanta lá e a sua, decanta lá e a Rece, né? Eliseu como sucessor de Elias, né? Então é muito tremendo isso. E eu acho maravilhoso aqui a maneira que Deus trabalha na vida de Eliseu e de Elias. E agora começa o ministério de Eliseu, bem? Deus abençoe e fique na paz.